Dia 19 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Não se cale. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. Jericó era uma cidade situada a poucos quilômetros do Rio Jordão e a apenas 8 quilômetros do Mar Morto. Uma cidade movimentada em razão de sua localização. Havia muitos mendigos em Jericó, nada diferente dos grandes centros urbanos atuais, que refletem graves problemas sociais. Contudo, nem sempre estamos atentos a tais problemas. Além desses, há pessoas mendigas de alma, pedintes de atenção, cegas, que vagam sem a capacidade de enxergar uma direção para a vida, todas à mercê das migalhas que a sociedade fornece, de modo que a escassez de vida é cada vez maior. Tais pessoas se contentam com qualquer coisa que preencha o vazio de suas emoções. Na passagem, o cego encontrou Jesus passando por onde ele estava. Bartimeu demonstrou em suas palavras saber que Jesus era da linhagem de Davi, que Jesus de fato era o Messias enviado pelo Pai. A multidão tentou calar Bartimeu, mas ele se manteve firme, clamando. Seu clamor chegou aos ouvidos de Jesus, que mandou chamá-lo e o curou de sua cegueira. Quando criança, eu via outras crianças brincando juntas na rua. Uma delas era minha irmã, de idade próxima da minha. Eu ficava ali parado no muro, apenas olhando. A minha alma era vazia. Os meus sonhos estavam esquecidos numa gaveta qualquer. E assim a vida passava, um dia de cada vez, e a solidão era a parceira de cada momento sem esperança. Quando, porém, passei a caminhar com Jesus, essa realidade mudou. A esperança renasceu e os meus dias foram transformados de uma trajetória fracassada em uma jornada extraordinária. Experimente você também. Não espere para fazer isso amanhã. Não deixe que as adversidades o impeçam de receber o milagre. Clame a Ele e Ele lhe responderá. Não deixe que as adversidades o impeçam de viver o milagre que você espera. Hoje é o dia 200 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó capítulo 15 e a palavra-chave de hoje é clamar. Então a mensagem de hoje nos fala sobre clamar a Deus. O título aqui é Não se cale, mas a realidade da mensagem de hoje é clame a Deus, clame a Jesus, porque Ele vai responder a sua oração. Aqui nós lemos a história de Bartimeu. Ele era filho de Timeu. A Bíblia conta que ele era cego, ele estava à beira do caminho, ele ouviu pela movimentação da multidão que Jesus estava passando.
e ele já tinha ouvido falar que Jesus operava milagres e poderia curá-lo. Então ele começou a gritar e começou a clamar e começou a pedir insistentemente a Jesus que o ouvisse e que o curasse. Ele foi tão insistente. Se você ler o texto de Marcos, aqui nós lemos apenas os versículos 46 ao 47, mas se você ler o texto, Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o 51, você vai ver lá no texto que a Bíblia fala que as pessoas começaram a dizer a ele que se calasse. Mas quanto mais as pessoas diziam para que ele se calasse, mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a insistência dele fez com que Jesus o chamasse. E quando ele foi até Jesus, Jesus disse, inclusive o texto fala que quando Jesus mandou chamá-lo, ele lançou de si a capa. Os cegos, na época, tinham uma capa que era um sinal de que eles podiam pedir as esmolas. E a Bíblia fala que quando Jesus disse, manda chamar ele, que ele lançou de si a capa e foi até Jesus. Então, quando ele lança de si a capa, ele mostra que ele tem uma confiança de que ele receberia o que ele esperava de Jesus. Quando ele lança de si a capa, ele mostra, agora eu sei que Jesus vai mudar a minha vida. E quando ele chega até Jesus, Jesus diz, o que você quer que eu te faça? Ele fala, o que queres que eu te faça? E ele fala, que eu veja. E aí Jesus diz a ele, que seja feito como você quer. Então ele recebeu a cura. Mas um detalhe aqui desse texto é que Jesus disse que seja feito como você quer. Então ele clamou a Jesus, ele não se importou com as palavras dos outros, ele não buscou a aprovação de ninguém, mas ele focou exclusivamente em Jesus. Muitas vezes você vai ter que passar por cima da aprovação dos outros. Se você ficar dependendo da aprovação dos outros, às vezes aparecem pessoas que dizem: isso não é para você. Isso é muito grande para você. Isso é um milagre para você. E se você ficar na dependência do que os outros acham a respeito da sua vida, você vai se calar, você vai dizer: é verdade, eu vou parar de pedir isso a Deus. Então a mensagem não se cale é: o que você quer de Deus? O que você busca de Deus? Não se cale. Fale com Deus. Peça a Deus. Seja persistente com Deus. Ele vai ouvir você e vai te socorrer. A leitura bíblica de hoje é Jó capítulo 15. Jó capítulo 15 mostra Elifaz, que era um dos amigos de Jó, falando para Jó algumas coisas do pensamento dele. Você que nunca leu a Bíblia, Jó é um livro que fala a respeito da história de Jó. Ele era um homem temente, reto, sincero e íntegro, que fazia tudo de maneira certa. Mas um dia, a Bíblia conta que o diabo apareceu para ter uma conversa com Deus. E Deus disse para o diabo: você viu como o Jó é um servo fiel? E o diabo respondeu para Deus: ele só é fiel porque ele tem tudo. Então, se você tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar. Então Deus disse: pode tocar no que ele tem. E o diabo tocou
animais que ele tinha e também tocou nos 10 filhos que ele tinha. Ele perdeu tudo em um único dia. Mas ele disse: Bendito seja o Senhor, porque Deus me deu e Deus também levou. Eu saí nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar sem nada para a terra. Então Jó não pecou. Então o diabo foi ter uma conversa com Deus novamente. E a Bíblia fala que Deus disse para o diabo: Você viu? Ele se manteve fiel. Então o diabo disse para Deus: Pele por pele e osso por osso, e o homem te amaldiçoará. Então Deus disse: Você pode tocar na saúde dele também. E a Bíblia conta que o diabo lançou uma doença sobre Jó, que ele ficou com seu corpo cheio de feridas, tantas feridas que ele precisava de cacos de telha para poder raspar o seu corpo. Em seguida, 3 amigos dele vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. E a Bíblia conta que esses 3 amigos viram como Jó estava. E eles ficaram 7 dias calados, porque viram que o sofrimento era muito grande. E então, a partir do capítulo 4 até o capítulo 37 de Jó, você lê vários discursos, onde cada amigo fala algumas palavras e Jó apresenta os seus argumentos para entenderem o que estava acontecendo com ele, por que ele estava sofrendo. A partir do capítulo 37, 38 até o capítulo 42, a Bíblia conta que Deus começa a responder a Jó os motivos que ele estava passando pelo seu sofrimento, e no capítulo 42, que termina o livro de Jó, a Bíblia revela que ele recebeu tudo que ele perdeu em dobro. Inclusive, ele teve mais 10 filhos. E ele terminou a vida cheio de dias, abençoado, próspero, com saúde. Então, o livro de Jó é um livro que fala sobre a fidelidade a Deus, que devemos manter a fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Jó manteve-se fiel a Deus em todo o tempo. E o livro de Jó também mostra que Deus, ele é soberano. Não é porque seguimos a ele fielmente que vamos viver sempre num mar de rosas. Deus pode determinar algumas provações para se revelar com mais profundidade a nós. Quando você chega lá no capítulo 40 de Jó, depois de Deus falar com ele nos capítulos 38 e 39, Jó chega a dizer assim: Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus olhos. Então, no final, Jó consegue perceber mais detalhes a respeito de Deus. Mas nós vamos ler o capítulo 15. Do capítulo 4 até o capítulo 37, o que nós vemos no livro de Jó são os discursos de Jó e dos seus amigos. Aqui no capítulo 15, nós vemos aqui então Elifaz, que era um dos 3 amigos dele, que era da região de Temã, em resposta disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocas. Ele não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. O Elifaz aqui, os amigos de Jó, quando você lê do capítulo 4 até o capítulo 37, cada um deles procura falar para Jó que ele estava sofrendo porque ele estava com algum pecado oculto.
Então o livro de Jó também nos ensina uma outra coisa. Tem pessoas que gostam de apontar o dedo e dizer: se a pessoa está sofrendo é porque fez alguma coisa errada e está pagando. Então eles vêm com esse argumento. E ele está aqui rebatendo Jó, porque Jó, nos capítulos anteriores, ele pergunta: eu gostaria que Deus me mostrasse por que eu estou sofrendo, porque eu não fiz nada de errado. Mas Deus não me responde. Então ele faz aqui, diz: você está escondendo alguma coisa. Então 6, eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Agora, essa pergunta que o Elifaz fez é uma pergunta importante para nós. Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Mas a primeira pergunta: será que você conhece os planos secretos de Deus? Deus muitas vezes permite que aconteçam coisas para depois nos fazer entender por que ele permitiu que nós passássemos por aquelas situações. No caso de Jó especificamente, quando ele estava sofrendo, ele não entendia o motivo. Depois, ele conheceu mais a Deus. E aí ele entendeu por que ele passou pelo sofrimento. 9. Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Então o Elifaz aqui está dizendo: Jó, você está com muita mágoa, com muita raiva, por causa do sofrimento que você está passando. Por que ficar assim? 13. Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Escute, Jó, que eu vou explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com seus pais, e estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Você vê aqui que ele sempre traz o argumento de que acontecem coisas horríveis, que a pessoa é assaltada, que os urubus levam o seu corpo, quando a pessoa se levanta contra Deus. A ideia dos amigos de Jó é que sempre que alguém faz coisas erradas, vive no pecado, a pessoa recebe a desgraça. Então ele fala que ele é rebelde e protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Então aqui ele diz: se um rei, protegido por um escudo,
tomar uma cidade. Ele vai ficar com muitas casas, vai ficar orgulhoso, mas tudo que ele conquistar vai virar em nada. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Então esse é o texto de Jó, capítulo 15, é a leitura bíblica de hoje. Esse é o texto, é o trecho em que ele fala com Jó, e e todos os amigos de Jó apresentam seus argumentos sempre apontando que quando uma pessoa passa por sofrimentos, com certeza a pessoa fez algo de errado, que fez em oculto, de forma escondida, e ninguém que consegue as coisas de formas erradas prospera, porque Deus está vendo tudo e ele castiga. Mas na evolução do livro de Jó, lá na frente, nos próximos capítulos, Deus, quando vem e fala com Jó, Deus fala para os amigos de Jó: vocês acusaram o meu servo injustamente. Era eu que estava provando ele. Mas vocês apontaram um dedo e acusaram ele sem razão. Lá na frente, nos próximos capítulos, no final do livro, Deus diz: peçam que Jó ore por vocês, para que eu perdoe o pecado de vocês. E Jó ora pelos seus amigos. E depois que Jó ora pelos seus amigos, Deus abençoa Jó, dando a ele tudo em dobro e dando a ele também os seus filhos. E isso mostra que precisamos perdoar também os amigos. Às vezes, os amigos apontam o dedo sem saberem o que estão dizendo. Eles acusam, mas eles não estão entendendo o que Deus está fazendo. Então, só Deus é que sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Só você sabe do seu relacionamento com Deus. Jó sabia do relacionamento dele com Deus. E muitas vezes as pessoas à volta não entendem você, mas Deus entende você. Da mesma forma como o cego Bartimeu. As pessoas, quando viram que ele começou a gritar, disseram: cala a boca, cego. Podemos imaginar aqui, porque o texto da Bíblia fala: quanto mais ele gritava, mais as pessoas diziam a ele que se calasse. Então podemos imaginar que algumas pessoas ali diziam: fica quieto, ceguinho, cala a boca aí, fica com a sua capa aí, não incomode a gente. Mas ele não deu atenção para o que estavam dizendo, ele foi insistente. Ele continuou clamando a Deus. E Jesus veio e trouxe a ele a cura. Jó ficou ouvindo seus amigos, apresentando seus argumentos, e no final Deus o justificou. Então foque em Deus. Deus é que traz a resposta e a solução que você precisa. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração, você confessa que você quer entregar a sua vida para Deus. Você confessa que deseja que Jesus seja o Senhor da sua vida e o seu Salvador. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, Jesus tem a cura. Jesus tem uma nova vida. Jesus quer dar a você uma nova visão
a respeito do significado da vida e do propósito que ele tem para você. Quem sabe você procurou entender a sua vida conversando com amigos, conversando com pessoas, buscando conselhos, mas não encontrou. Nós lemos hoje que o cego Bartimeu, quando ouviu falar de Jesus, procurou por ele e ele recebeu vista. Vista pode significar a nova visão, o que ele tem, o que Jesus tem para você. Nós lemos também que Jó ficou sendo acusado pelos seus amigos, mas ele manteve a sua relação com Deus. E Deus hoje quer se revelar a você, mostrando uma nova visão dos planos e dos propósitos que ele tem para você. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça essa oração comigo. Quando você aceita Jesus, seus pecados são perdoados e você acessa a Deus, porque Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, nos limpar e nos justificar, e com isso nós podemos ter acesso livre ao Pai. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, que é a presença de Deus em você, e Deus anota o seu nome no céu, no livro da vida. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um registro no cartório, quando você aceita Jesus, você é marcado com o Espírito Santo, que é a presença de Deus em você, você se torna filho, você se torna filha de Deus e Deus registra o seu nome no reino dos céus. E você passa a ser uma pessoa guiada por Ele. Então faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja em que você se sinta bem, em que você encontre a palavra de Deus, uma palavra que fale que somente Jesus salva. Você não precisa de nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum amuleto. Basta que você fale com Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Deus o enviou, ele deu a vida por nós. E ele está vivo, ouvindo as orações para dar as respostas que você tanto procura. Vá até uma igreja que fala sobre a palavra de Deus, para que você estude a palavra e conheça mais a respeito da palavra e entenda os planos que Deus tem para você. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.